O Cacau, a Bruxa e os Motivos Nobres, por Paula Schmidt. No fim de 94, ele começou a entristecer. É assim que a dona de casa, Noélia Gomes, começa a contar a dor que levou seu marido Deodato, plantador de cacau na Bahia. Depois de anos de vida digna, tirando seu sustento da terra e devolvendo sustento a ela, Deodato foi perdendo a plantação para a praga da vassoura de bruxa. Suas árvores estavam morrendo e ele foi morrendo junto. A família já não tinha dinheiro para fazer a feira, pagar eletricidade ou água. Os bancos deixaram de fazer empréstimo. O mais triste, contudo, ainda não era do conhecimento de Deodato. A praga que estava destruindo milhões de vidas não veio pelas mãos de um Deus abraâmico, nem por desígnio da natureza. Ela foi uma obra puramente humana. E assim, Deodato ia definhando sob os olhos preocupados da sua mulher. Para evitar o pior, Noélia escondeu do marido o que podia: arma, gilete, faca, veneno. Mas, um dia, ele trouxe um rolo de corda para casa. Abre aspas. Se eu pudesse, eu casaria com você de novo. Fecha aspas. O marido disse à companheira, de tristeza e doença, jurando que ela seria novamente escolhida numa outra vida de alegria e saúde. Naquela mesma noite, no escuro da alma, Deodato fez um nó corrediço na corda e finalmente arrematou seu sofrimento. Mas o nó que causou a morte de Deodato veio bem antes daquele que o enforcou. Ele foi usado para amarrar espécimes do fungo Moniliophytora perniciosa em volta dos troncos de árvores de cacau na Bahia. Numa das histórias mais funestas e desconhecidas do grande público, o Brasil foi palco nos anos 80 e 90 de ataque bioterrorista que destruiu 600 mil hectares de plantação de cacau, aniquilou milhares de pequenas lavouras, acabou com o trabalho de mais de 200 mil pessoas e transformou outras 800 mil em retirantes, transformando periferias em favelas e causando caos social e mental. Naquela época, o Brasil era um dos maiores produtores de cacau do mundo. De acordo com a Veja, o país era o segundo maior exportador da fruta quando o ataque aconteceu. Depois, ele passou a ser importador. Para a NPR, Rede de Mídia Pública Norte-Americana, a Bahia era o centro do universo do cacau. A produção na região caiu quase 75%, e o Brasil foi de terceiro maior produtor mundial de cacau para o 13º lugar. Cláudio De Simone, lavrador entrevistado pela NPR, que perdeu sua lavoura, conta uma história parecida com a de Noélia, com a diferença que sua mulher morreu de tristeza, sem precisar usar as próprias mãos. A tragédia de Deodato foi contada no documentário O Nó, Ato Humano Deliberado, disponível no YouTube. Com dezenas de entrevistas de especialistas, fazendeiros, agricultores, técnicos, historiadores e políticos locais,
O filme documenta um dos casos mais obscuros da nossa história recente, deixando para o final a origem do crime, algo que até mentes mais morbidamente criativas teriam dificuldade em imaginar. A destruição das plantações teria sido arquitetada por funcionários do próprio órgão criado para fomentar a produção de cacau nacional, a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Resquícios de uma reportagem bombástica sobre o assunto aparecem em um artigo do então colunista da Veja, Reinaldo Azevedo, sob o título O Bioterrorismo dos Petistas. O então Reinaldo conta que, abre aspas, o técnico em administração Luiz Henrique Franco Timóteo, 54 anos, foi ouvido pela Polícia Federal na semana passada. Em depoimento de 4 horas, ele confirmou ter sido um dos responsáveis pela disseminação proposital da praga conhecida como vassoura de bruxa, que devastou as plantações de cacau no sul da Bahia no início dos anos 90. Conforme afirmaram em reportagem publicada por Veja, Franco Timóteo confirmou que agiu em conjunto com 5 funcionários da CEPLAC, o órgão do Ministério da Agricultura responsável pelo cacau. O técnico contou que, no fim da década de 80, quando militava no PDT, se juntou a 5 servidores da CEPLAC, todos militantes petistas, e eles decidiram sabotar as plantações do sul da Bahia para minar o poder político e econômico dos barões do cacau. Fecha aspas. Para minha surpresa, contudo, os culpados até hoje não foram encontrados. É isso mesmo. Enquanto não parece haver uma dúvida de que houve crime, ninguém foi considerado culpado, nem mesmo o homem que confessou. Assim, um dos maiores ataques bioterroristas já catalogados, comparado aos ataques terroristas que ameaçaram políticos norte-americanos com antrax, terminou como começou: um crime sem criminoso. Mas a coisa fica ainda mais intrigante quando se vê o documentário inteiro, porque ali, 6 anos depois do depoimento de Timóteo à polícia, nos últimos minutos do filme, o réu confesso repete sua confissão e mantém sua culpa, mas muda a razão do crime. Na versão original da confissão de Timóteo, dada à polícia em 2006, o culpado confesso diz que ele e seus colegas cometeram aquela atrocidade para acabar com os barões do cacau, misturando termos completamente descabidos, mas que desengatilham uma apreciação pavloviana em esquerdistas de mentes mais simplórias. Timóteo conseguiu unir 2 chavões desconexos em uma única frase: imperialismo e coronéis, alegando que o imperialismo dos coronéis era muito grande. Segundo o pronunciamento no Senado que citava a confissão, Timóteo disse que, abre aspas, a melhor forma de enfraquecer e quebrar o poder econômico dos produtores de cacau era a introdução e disseminação da vassoura de bruxa na região para o PT tomar conta. Fecha aspas. Como não poderia deixar de ser, a justificativa dada para ato tão torpe foi a mesma que conhecemos desde que a bruxa ofereceu uma maçã para Branca de Neve e o lobo mau convidou o Chapeuzinho para uma visita. Boas intenções. Pense comigo, qual desculpa poderia ser mais facilmente aceita por esquerdista para justificar crime tão abominável? Acabar com os grandes latifúndios. Essa sempre foi uma bandeira da esquerda, e minha, diga-se. Serviu como uma desculpa menos revoltante. Só que ela tem um problema. Segundo o documentário,
92% das propriedades tinham menos de 100 hectares. E a região atingida pelo ato terrorista era essencialmente formada por minis, pequenos e médios produtores. A coisa fica ainda mais estranha porque no documentário o réu confesso muda sua justificativa 6 anos depois. Timóteo reescreve suas razões e diz que milhões de árvores foram destruídas, milhares de vidas tiveram seu sustento ceifado para provar que a CEPLAC era necessária. É isso mesmo, leitores. Segundo Timóteo, o Brasil perdeu seu posto entre os maiores exportadores mundiais de cacau para que todos entendessem que a CEPLAC era importante para a indústria do cacau. A vassoura de bruxa é nativa da Amazônia e, para vários especialistas que suspeitavam de bioterrorismo mesmo antes da suposta confissão de Franco Timóteo, era extremamente suspeito que vários focos da doença tivessem começado a milhares de quilômetros da Amazônia de forma simultânea, em locais distantes um dos outros. A suspeita era ainda maior porque não havia qualquer sinal de contaminação no meio do caminho entre o ponto de origem, a Amazônia, e o destino, a Bahia. Como conta um dos especialistas entrevistados no documentário O Nó, os focos da doença eram esparsos e aquilo era evidência de sabotagem, porque a praga não poderia ter pulado como um canguru sem contaminar os espaços entre um foco e outro. Talvez ainda mais sinistro do que o ataque biológico foram as recomendações da CEPLAC para o combate da praga, porque suas recomendações pioraram o problema e contribuíram para a destruição das plantações que não tinham sido atingidas pela vassoura de bruxa. A própria CEPLAC admitiu que errou nas suas recomendações inexplicáveis. Para alguns entrevistados no documentário, as ações da CEPLAC foram extremamente suspeitas. Aqui no documentário, já na marca certa do vídeo, Timóteo se apresenta como quem está numa entrevista de emprego exibindo um currículo invejável. Abre aspas. Meu nome é Luiz Henrique Franco Timóteo e eu fui um dos idealizadores da introdução da vassoura de bruxa na Bahia. Fecha aspas. O idealizador da introdução daquela solução inovadora explica que a CEPLAC iria demitir a maioria dos funcionários e que sua intenção era mostrar ao Brasil e à opinião pública e ao Ministério da Agricultura que a CEPLAC era viável ainda em defesa da agricultura do cacau. Timóteo então recita frases que soam como um discurso de convencimento misturado com refrão de torcida organizada, escrita sob medida para a persuasão dos mais crédulos, como um evangelista atiçando uma arquibancada com pergunta e resposta. Abre aspas. A intenção era dar uma alternativa para isso, o suposto fechamento da CEPLAC. E qual foi a alternativa? Mostrar que a CEPLAC teria ainda função. E qual seria essa função? Combater a praga? Que praga? A praga mais violenta que tem, que é a vassoura de bruxa. Fecha aspas. Existem várias inconsistências nessa história mal contada. E uma das menores é o fato de que um dos ex-chefes da CEPLAC diz que um dia encontrou um bilhete ameaçador no seu escritório dizendo que a CEPLAC não deveria investigar os ataques. Documentos oficiais também mostram que vários itens que serviram como prova do crime desapareceram.
Antes de terminar, quero propor uma interpretação alternativa à confissão aparentemente tão generosa e arrependida do tal Timóteo. Existe um conceito na indústria da espionagem que foi posteriormente adotado por empresas que produzem e vendem operações psicológicas e por empresas de relações públicas e contenção de danos. Ele é conhecido como Limited Hangout. Esse conceito, que vou traduzir como exposição limitada, foi definido e explicado por Victor Marchetti, um dos especialistas que eu cito no meu livro de espionagem, Spies. Segundo Marchetti, ex-oficial da CIA, Limited Hangout é um jargão de espionagem para designar um estratagema frequente usado por profissionais na clandestinidade. Pausa para uma explicação. Em espionagem, existe uma diferença entre ação secreta e ação clandestina. Na ação secreta, não sabemos quem são os autores do ato. Na ação clandestina, não sabemos nem mesmo que houve o tal ato. Assim, por exemplo, um gás que silenciosamente mata pessoas é uma ação clandestina. Já uma bomba cujos autores são desconhecidos é uma ação secreta, que alguns acreditam ser mais corretamente descrita como encoberta. Voltando à definição de Limited Hangout, ele geralmente é acionado quando uma operação clandestina é descoberta. Neste caso, a solução então é fingir que ela foi cometida por uma razão nobre, e não uma razão torpe. Abre aspas. Quando o véu do segredo é derrubado e espiões não conseguem mais se valer de uma história falsa para desinformar o público, fecha aspas, eles acabam por admitir o ato com alguns elementos de verdade, enquanto seguram sob sigilo as razões reais e mais danosas da ação. Abre aspas. O público, contudo, fica tão intrigado com a nova informação que ele nunca mais vai a fundo na busca da verdade. Fecha aspas. No caso da vassoura de bruxa, a confissão seria tão horrível e prejudicial que muitos se dariam por satisfeitos, convencidos de que nada poderia ser pior do que aquilo. Quem, afinal, iria atribuir falsamente a si mesmo crime de tamanha vileza? Operações secretas, ou seja, que não são clandestinas e portanto são visíveis, públicas, não precisam necessariamente contar com um plano B, mas com um culpado B. Alguém que possa ser acionado como responsável se as coisas não saírem como planejadas. Aqui, neste tweet, eu reproduzo uma página do meu livro sobre espionagem em que conto algo praticamente apagado da história. No dia dos ataques em Londres, em 7 de julho de 2005, Peter Power, dono da empresa Visor Consultants, deu entrevista para a Rádio 5 da BBC, a qual eu escutei ao vivo e só por isso sei desse caso. Na entrevista concedida poucas horas depois dos ataques, Power contou ao jornalista Peter Allen que naquele mesmo dia, na mesma hora, sua empresa estava simulando ataques terroristas nas mesmas 4 estações onde as bombas explodiram. Abre aspas. Nós estávamos fazendo um exercício para uma empresa de mais de 1.000 funcionários em Londres, baseado em bombas simultâneas que explodiriam precisamente nas estações onde as explosões aconteceram esta manhã. Eu ainda estou com os pelos da nuca arrepiados. Fecha aspas. Peter não revelou que a empresa o contratou para a simulação.
Voltando à praga que derrubou o Brasil da sua posição invejável no comércio mundial de uma das commodities mais vendidas em 1991, no auge da praga, a revista New Scientist já aventava a hipótese de que a tragédia da vassoura de bruxa teria sido um ato de sabotagem. Mas qual teria sido o objetivo? Alguns especialistas questionavam a possibilidade de que a praga teria sido provocada por competidores no mercado internacional. Para os leitores mais curiosos, aqui está um artigo da Scientific American falando das vantagens da modificação genética e, consequentemente, patenteamento de novas variantes do cacau, como aconteceu com o trigo e o milho, que hoje são praticamente propriedade privada. Culturas que, agora, têm um maravilhoso benefício financeiro de não se reproduzirem naturalmente e de obrigar o agricultor a depender eternamente de uma empresa, porque sua lavoura nunca mais vai repetir o ciclo de vida e reprodução típicos da vida natural. Aproveito este momento para recomendar aos assinantes da Netflix que assistam Percy vs Goliath, Uma Voz contra o Poder. Filme baseado numa história real que conta a vida de um fazendeiro nos Estados Unidos que foi destruída porque ele se negou a usar sementes geneticamente modificadas na sua lavoura. O artigo da Scientific American também cita a praga da vassoura de bruxa e a desgraça que se abateu sobre a Bahia, como prova de que temos que usar mais fertilizantes com novas fórmulas. O autor desse artigo é Harold Schmitz, cientista-chefe da empresa Mars, uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo. Neste artigo da Reuters, é possível saber um pouco sobre como a Mars se uniu à IBM e ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para sequenciar o genoma do cacau. Segundo a Reuters, as variedades sequenciadas não serão patenteadas. O link para este artigo se encontra na descrição do vídeo.